Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem cuja convicção foi testada até o último limite. É uma daquelas narrativas sobre fé, sobre sacrifício e sobre o que significa viver por algo muito maior que si mesmo, bem no meio do caos da guerra. Olha só essa frase. Porque para mim, o viver é Cristo. É forte, né? Mas a pergunta que fica é: o que leva uma pessoa a declarar algo assim, com essa certeza toda? Que tipo de vida consegue inspirar uma convicção desse tamanho? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, a história toda começa com um homem que pegou tudo o que ele era, todos os seus talentos, e dedicou a um chamado maior. Vamos entender que jornada foi essa? Então, quem era esse Bill Wallace? De forma bem direta, ele foi um médico missionário americano que serviu na China. Mas a história dele vai muito além disso, sabe? Ele era um homem cuja fé era o centro de tudo na sua vida. E isso num dos períodos mais conturbados da história da China. E aqui tem um detalhe que é, fundamental. O Bill não era um médico qualquer. Ele era um cirurgião de altíssimo nível, sabe? Chegou a ser eleito membro do Colégio Internacional de Cirurgiões. E pensar nisso torna a decisão dele de servir naquelas condições tão difíceis algo ainda mais impressionante, para dizer o mínimo. Pois é, e essa missão dele não foi nada tranquila. Pelo contrário, foi uma jornada marcada por conflitos que, levaram a convicção dele ao extremo. Imagina só, ele não passou por uma, mas por duas guerras terríveis enquanto estava lá. Primeiro, ele teve que lidar com todos os perigos da invasão japonesa. E como se não bastasse, logo depois veio a tomada do poder pelos comunistas, que trouxe uma onda de mudanças e perseguições. E aqui está o ponto de virada da história. No momento em que a maioria dos estrangeiros estava fazendo as malas e fugindo, o que o Wallace fez? Ele decidiu ficar. Uma decisão totalmente consciente. Ele simplesmente se recusou a abandonar aquelas pessoas, mesmo sabendo o perigo gigantesco que corria. Isso que é compromisso, né? E essa escolha levou ele direto para o capítulo mais sombrio da vida dele. Foi ali que a sua fé iria enfrentar o seu teste supremo. Não deu outra, ele foi preso. E a acusação oficial? Espião. Claro, era uma acusação completamente fabricada. Uma desculpa, uma ferramenta política para justificar a perseguição e tentar apagar a influência que ele tinha. O que aconteceu depois é difícil até de descrever. Foi um processo brutal. Pensa em interrogatórios que não acabavam nunca, tortura física nas mãos dos guardas e uma pressão psicológica tão, mas tão intensa que o levou à beira da insanidade. E aí a gente entende o verdadeiro porquê de todo aquele sofrimento. A questão nunca foi sobre política ou espionagem. O alvo, o tempo todo, era a fé dele. A intenção era quebrar o espírito dele, forçá-lo a renunciar àquilo que era a base de toda a sua vida. Mas olha, a história do Bill Wallace não é uma história de derrota. Longe disso. O que a gente vai ver agora é como o fim da vida dele se transformou, na verdade, no seu testemunho mais poderoso. No fim das contas, o corpo dele não aguentou. Mas o espírito, esse continuou intacto. Bill Wallace morreu ali, na prisão, mas se manteve firme em suas convicções até o último suspiro. E o impacto que ele teve na vida daquelas pessoas foi tão profundo que o povo local fez algo extraordinário. As mesmas pessoas que ele serviu, mesmo correndo um risco enorme, se juntaram para homenageá-lo. Eles ergueram um monumento para ele, um ato de coragem inacreditável para a época. E não era nada grandioso, sabe? Era uma lápide bem simples, mas o simbolismo era gigante. Ela apontava para o céu, um gesto silencioso, mas que dizia tudo sobre a fé que ele viveu e representou. E o que eles gravaram na pedra? Exatamente aquelas palavras do começo da nossa conversa. Porque para mim o viver é Cristo. Só que agora a frase não é mais um mistério, né? Ela vira a chave que abre a porta para a gente entender a vida inteira dele, seu serviço e seu sacrifício. Mas tem mais, o versículo não acaba aí. A continuação é: e o morrer é lucro. Essa parte final, ela amarra tudo. A morte dele deixa de ser vista como uma tragédia e passa a ser a conclusão de um propósito muito maior. Aí fica claro, né? A grande vitória do Bill Wallace não foi o martírio, foi a totalidade da sua vida. Uma vida com um propósito tão nítido, tão forte, que nem a morte foi capaz de diminuir o impacto dela.
E essa história toda do Bill Wallace deixa a gente com uma pergunta para pensar. O que, no fundo, faz um sacrifício ser lembrado para sempre? Talvez não seja só o ato final em si, mas toda a vida, a integridade da jornada que veio antes. É isso que transforma um fim trágico num legado que o tempo não apaga.